Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula. Ainda falando de região Nordeste, porém dessa vez falarmos sobre a organização do espaço. Na aula anterior, nós falávamos sobre as questões físicas, os aspectos naturais, clima, relevo, vegetação e hidrografia do Nordeste. Agora vamos tratar da organização do espaço na nossa querida região Nordeste do Brasil. Bem, inicialmente vamos falar do Nordeste na atualidade. Nas últimas décadas, a economia nordestina apresentou um crescimento em alguns setores, acompanhando o desenvolvimento econômico brasileiro. Os investimentos do poder público em infraestrutura e nos programas sociais de inclusão econômica incrementaram o desenvolvimento da região. Favorecida pelo processo de desconcentração industrial da região Sudeste, a integração do Nordeste com os mercados de outras regiões brasileiras e com o mercado externo vem aumentando. A industrialização se concentra nas áreas próximas às capitais, que se tornam cada vez mais atrativas, refletindo no aumento da população e da taxa de urbanização. Então, trocando miúdos, a região Nordeste do Brasil, ela vem experimentando, ainda que de forma bastante lenta e gradual, um processo de desenvolvimento e crescimento econômico em alguns setores. Lamentavelmente, ao longo de décadas, a região Nordeste do Brasil ficou relegada ao esquecimento. Os principais investimentos de infraestrutura se direcionavam sempre para a região centro-sul do país, o sul e o sudeste. Os investimentos no que diz respeito ao financiamento ali do setor agropecuário, da indústria, também eram escassos, mas no final, relativamente nas últimas décadas, por assim dizer, a região vem experimentando esse crescimento bem interessante. E também foi muito importante alguns programas governamentais, programas sociais de inclusão econômica e transferência de renda. Isso potencializou muito o poder de compra das pessoas na região Nordeste, que caracteristicamente tinha e ainda tem, infelizmente, um número bem considerável de pessoas abaixo da linha da pobreza, mas esses programas sociais contribuíram demais para o incremento econômico da região. E aí percebeu-se também uma dinâmica industrial também interessante. Essas indústrias ali do eixo Rio-São Paulo passaram a se descentralizar e muitas das quais optaram por se instalarem em capitais nordestinas ou mesmo cidades médias do interior do Nordeste, tanto da Bahia, do Ceará, do Pernambuco e de outros estados. E esse processo de desconcentração industrial trouxe ali desenvolvimento, atraiu investimentos, atraiu mão de obra, acabou possibilitando também o retorno de muitas pessoas que haviam migrado do Nordeste para outras regiões do Brasil. Então, atualmente, percebe-se esse incremento desenvolvimentista, ainda que incipiente, na região Nordeste. Agora, com relação ao passado colonial, tem muito do passado no presente da região Nordeste, sobretudo no que diz respeito à ocupação e à organização do espaço. Nós sabemos que a região Nordeste do Brasil foi a porta de entrada para a exploração econômica a que os portugueses nos submeteram. E inicialmente, as primeiras atividades econômicas por aqui desenvolvidas se deram no litoral nordestino, posteriormente espalhando por todo o território brasileiro. Então, o passado colonial deixou marcas no espaço nordestino, que se revelam em suas diferentes paisagens. Nas cidades, como Recife e Salvador, elas se evidenciam principalmente na arquitetura, no meio rural, na presença de latifúndios, canaviais e usinas produtoras de açúcar. Então, o Nordeste ainda guarda muitos resquícios do período colonial, tanto na arquitetura de algumas cidades que ainda preservam este passado histórico, quanto também no processo de concentração de terras no campo, assim como também ainda no desenvolvimento da monocultura de cana-de-açúcar, por exemplo, e do processo de produção do açúcar particularmente. O Nordeste é a área de colonização mais antiga do território brasileiro, onde a ocupação portuguesa correu inicialmente ao longo do litoral, com a fundação de povoados e vilas, e que mais tarde deram origem às cidades. Tanto é que, geralmente, as capitais dos estados nordestinos, algumas delas são muito antigas, como Salvador, a própria Recife, São Luís, capital do Maranhão, foram ali inicialmente vilas e povoados criados ainda lá no século XVI, que posteriormente se tornariam as cidades, que hoje são muito importantes do ponto de vista econômico e desenvolvimentista da região Nordeste. Então, esse processo todo de ocupação territorial na época da colonização traz marcas até os dias atuais. Aqui algumas imagens para ilustrar justamente esse período, onde se tinha a exploração econômica por parte dos portugueses, a começar pelo litoral do Nordeste brasileiro, o cultivo de cana-de-açúcar. Infelizmente, o processo de escravização
dos negros africanos que foram trazidos para cá para trabalharem forçosamente. Então, tudo isso ainda são marcas muito presentes na realidade da região nordeste do Brasil. E isso acaba também se revelando na densidade demográfica do nordeste do Brasil. Ou seja, a distribuição da população no nordeste afora, ela é irregular em alguns estados principalmente. A Bahia, por exemplo, demonstra de forma muito nítida essa irregularidade. Percebam que as áreas litorâneas são costumeiramente as mais povoadas, né? É onde estão particularmente as capitais dos 9 estados, com a exceção Teresina, capital do Piauí, que não é uma capital que está na região litorânea. Fora isso, as outras 8 capitais dos estados nordestinos estão, né, na faixa costeira, e ali aquilo aglomera. Evidentemente que a capital do estado vai ser a maior cidade, mais populosa, vai concentrar a maior quantidade de serviços e, consequentemente, vai atrair mais mão de obra, mais pessoas para por ali habitar. Então, o mapa da distribuição de habitantes por quilômetro quadrado revela essa irregularidade na distribuição da população nordestina, que também ainda marcadamente tem traços do processo de ocupação colonial que se dera do litoral para o interior. Durante o século XVI, a organização do espaço nordestino brasileiro esteve intimamente relacionada à economia canavieira, apresentando aspectos socioeconômicos como formação de latifúndios, que são aquelas grandes concentrações de terras destinadas à plantação de cana-de-açúcar, e isso, repito, é ainda muito marcante por aqui. Desenvolvimento da monocultura, cultivo apenas de um produto, no caso da cana-de-açúcar, e o trabalho escravo. Então, é o que nós chamamos de tripé do processo de colonização, dos plantations, que esse tripé é composto por como se fosse 3 pés, 3 pernas. A primeira é o latifúndio, que é essa gigantesca propriedade rural destinada a cultivo de cana-de-açúcar. A monocultura, que é justamente o cultivo de um único produto, no caso do Nordeste inicialmente foi a cana-de-açúcar, e a mão de obra escrava, né, que fora trazida da África para, infelizmente, ser escravizada por aqui. A imbecilidade, a maldade humana desse período, né, já demonstrava isso através do processo de escravização das pessoas trazidas da África. Então isso é muito marcante no processo inicial de organização do espaço e de colonização aqui na região nordeste do Brasil. A partir desse processo, deu-se a ocupação do interior. Outra atividade econômica desenvolvida no Nordeste foi a criação de gado. Inicialmente, os bois eram usados como animais de tração, por exemplo, nas moendas de cana, além de servirem para o transporte de cana-de-açúcar e para o fornecimento de carne e couro. Então a pecuária foi uma alternativa à atividade canavieira, foi uma outra atividade econômica que passou lentamente a ser desenvolvida por aqui, inicialmente de maneira tímida. Os animais, os bois, eles forneciam ali carne e couro de forma, né, digamos assim, menos acentuada, mas servia também como animais de tração para transportar, por exemplo, a cana-de-açúcar ou para movimentar as moendas, mas posteriormente esse rebanho ele cresce. E aí esse rebanho bovino passa a ser criado em áreas mais amplas e, consequentemente, distantes do litoral. Porque no interior, a partir do momento que o processo de ocupação portuguesa interiorizava o Nordeste, eles percebiam que o cultivo de cana-de-açúcar no interior não era adequado. Por quê? Por questões climáticas, por adaptação do solo, etc. Então o que eles fizeram? Passaram a desenvolver a pecuária no interior e destinava as regiões litorâneas para o cultivo da cana-de-açúcar. Desta forma, percebeu-se uma outra atividade econômica bastante interessante do ponto de vista lucrativo para a coroa portuguesa, que é o desenvolvimento da pecuária nas áreas mais afastadas do litoral, mais no processo de interiorização. Isso contribuiu para o processo de ocupação de áreas no interior da região. Processo no qual os rios São Francisco, por exemplo, foi muito importante. O Rio São Francisco serviu como esse eixo condutor para o processo de interiorização da região nordeste do Brasil. E aqui o mapa justamente mostra, né, de que forma o Rio São Francisco contribuiu, favoreceu demasiadamente para esse processo de interiorização, fazendo com que, por exemplo, os colonizadores atingissem inicialmente o Agreste e posteriormente o sertão do Nordeste, navegando pelas águas do Rio São Francisco e aí atingindo várias regiões do interior, particularmente da Bahia, do Pernambuco e aí depois no interior do Brasil, na medida que o processo de colonização se desenvolvia.
As principais atividades econômicas do Nordeste brasileiro. O desenvolvimento econômico depende, entre outros fatores, da implantação de estradas, portos e aeroportos. Nas últimas décadas, o Nordeste recebeu muitos investimentos em obras de infraestrutura, enquanto seu parque industrial se modernizou e se diversificou com a instalação de fábricas de automóveis, motos, refinarias, estaleiros e siderúrgica. Percebam o processo de dinamização da economia nordestina. Passa de uma região essencialmente agrária para uma região também industrializada, com o desenvolvimento de forma muito interessante do comércio, do setor de serviços, como o turismo, entre outras. E esses investimentos ao longo das últimas décadas em infraestrutura foi muito importante, porque para que a região se desenvolva é necessário que se tenha, por exemplo, aeroportos, portos para exportação dos produtos, né? Hidrovias, rodovias, entre outros elementos sobre os quais, tendo essa infraestrutura, naturalmente o investidor vai se sentir atraído para colocar o seu dinheiro na região e assim desenvolver economicamente o lugar. O gráfico aqui mostra a participação industrial, né, em porcentagem dos estados nordestinos. Um dado inicialmente de 2008, isso em vermelho, e um dado posteriormente de 2017, nesse tom mais escuro. Perceba que lá em 2008 a Bahia era bem predominante, né? Mas quando foi 2017, essa predominância da Bahia já recua um pouco e já divide ali um pouco da sua importância no que diz respeito a indústrias aqui no Nordeste com Pernambuco. Mas percebam ali uma sobressalência do estado da Bahia, que é entre os estados nordestinos o mais industrializado, seguido por Pernambuco, Ceará e depois em menor escala ali o Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, entre outros estados da região Nordeste. Então perceba um incremento industrial bem significativo e uma relativa distribuição da predominância ali entre a Bahia, o Pernambuco e o Ceará. A agricultura também modernizou-se e hoje a região conta com importantes áreas de produção agrícola irrigada, voltadas principalmente para o mercado externo. E a isso aqui nós podemos fazer uma menção ao perímetro irrigado do São Francisco, particularmente na região ali entre Juazeiro, no norte da Bahia, e Petrolina, né, no Pernambuco, que são duas cidades que se limitam pelo rio. E esse polo de irrigação ali é muito interessante e é responsável pelo cultivo de uma parte significativa das frutas consumidas no Brasil e também exportadas para outros países. De acordo com os dados do IBGE, a participação do Nordeste no PIB nacional aumentou 3,1% em 2002, ou seja, aumentou de 3,1% em 2002 para 14,2% em 2015. Por isso eu dizer que tem sido uma participação, um incremento tímido, mas já registrado. Outrora o Nordeste ficava ali naquela estagnação, não participando muito do PIB nacional, porque não tinha muito desenvolvimento, porque não tinha muita diversificação econômica. Hoje já se percebe essa participação, ainda que tímida, porém aumentando gradativamente mais. Em contrapartida, as empresas têm dificuldade para encontrar mão de obra especializada e para enfrentar esse problema, muitas delas investem na formação e na qualificação dos trabalhadores, que é um problema antigo da região Nordeste, né, que é o processo de má qualificação da sua mão de obra. Nós temos ainda, infelizmente, uma elevada taxa de analfabetismo no Nordeste brasileiro, ou de baixa escolaridade, fazendo com que alguns tipos de oferta de trabalho, alguns tipos de postos de trabalho não absorvam essa população que às vezes não tem a qualificação suficiente. Então algumas empresas estão investindo nessa formação, nessa qualificação, e aos poucos a mão de obra da população nordestina, claro que estamos falando não de forma generalizada, se tem importantes universidades no Nordeste, se tem importantes formações de mão de obra por aqui, mas de modo geral nós temos ainda a presença de uma má qualificação da mão de obra da população nordestina, algo que tem mudado também, é evidente. Essa figura mostra a participação das regiões do Brasil no PIB, dados de 2002 e dados de 2015. Voltando a falar mais uma vez do Nordeste, saltamos de 13,1 para 14,2, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe uma redução da participação do Sudeste, de 57,4% para 54% da participação dessa região no PIB nacional. Então, depois do Sudeste e do Sul, a região Nordeste é a que mais participa do PIB nacional através das suas atividades econômicas, como indústria, turismo, agricultura, comércio, etc. Esse outro quadro mostra que esse relativo equilíbrio
já que a comparação entre os anos 2002 e 2010, mas já mostra um relativo equilíbrio entre a participação das regiões no PIB do país, né? Então é um quadro que difere um pouquinho com relação ao anterior, porque o anterior é 2002 e 2015, esse é 2002 e 2010, mas dá para nós ainda assim termos uma noção também desse incipiente processo de equilíbrio na participação do PIB nacional. O setor de serviços aqui na região Nordeste. As regiões metropolitanas de São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador concentram a atividade de serviços e de comércio. Contudo, municípios localizados no interior da região têm alcançado cada vez mais importância. É o caso, por exemplo, de Feira de Santana, que é o segundo maior centro comercial da Bahia. A gente costuma falar do desenvolvimento das capitais dos estados nordestinos, e elas são, de fato, as cidades mais desenvolvidas de cada um dos seus estados, pelo fato de oferecerem de forma bem significativa inúmeros modais no que diz respeito ao comércio, aos serviços, aos centros financeiros, à instalação de importantes empresas, mas aos poucos algumas cidades do interior dos estados nordestinos vêm ganhando uma dinâmica bem interessante. O texto aqui cita, por exemplo, Feira de Santana, que é uma cidade que tem ali mais de 500 mil habitantes, que é a segunda maior centro comercial, a segunda maior cidade do estado da Bahia, mas ainda na Bahia podemos citar Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade. Pensando, por exemplo, no Pernambuco, podemos lembrar inclusive da própria Petrolina, né, de Caruaru. Na Paraíba podemos fazer menção a Campina Grande, que é um importante polo comercial e centro financeiro também daquele estado, né? Então existe uma diversificação interessante por parte dessas cidades relativamente médias e que aos poucos vão também se consolidando como esses importantes centros comerciais e financeiros dos estados nordestinos. O turismo e os serviços a ele relacionados, que são a hotelaria, alimentação e transporte, são importantes pelo fato de dinamizar a economia da região. Além do patrimônio histórico e dos atrativos naturais, a região Nordeste é rica em manifestações culturais, entre as quais podemos destacar Carnaval e São João. E essas festas elas assumem diferentes particularidades em cada estado. Então o Nordeste, ele é no Brasil, ou seja, as paisagens nordestinas, algumas cidades nordestinas são os destinos mais procurados por turistas nacionais e estrangeiros, né? Muitas pessoas que estão no sul e no sudeste querem passar férias no Nordeste, em alguma praia do Ceará, ou aqui da Bahia, ou do Pernambuco, né? Ou de repente no interior das regiões, no interior dos estados da região, ali, apreciando as belezas naturais, também participando dessa riqueza cultural que o Nordeste apresenta, através de algumas do seu calendário festivo, como é o São João, que é típico, característico, extremamente importante do ponto de vista cultural, assim como também o Carnaval e outras manifestações de cunho religioso, né, de cunho também cultural. Então tudo isso, essas manifestações que são muito características e típicas do Nordeste, atraem muitos visitantes e potencializa. Podemos lembrar também do artesanato, representado pelas carrancas, que são esculpidas em madeiras típicas, né, da vida dos ribeirinhos do Rio São Francisco, né? A questão também da renda, que as rendeiras lá de Maceió, por exemplo, são famosíssimas por isso, né? A literatura de cordel, que é um encanto, a poesia cantada, declamada com a simplicidade dos cordelistas, dos cantadores de repentes, também faz parte da cultura nordestina e que também chama muita atenção de muitas pessoas, Brasil e mundo afora. Quais são as áreas de maior dinamismo econômico do Nordeste? O litoral é a área mais industrializada do Nordeste, com maior infraestrutura e diversidade de serviços e comércio. Destacam-se os estados do Ceará, do Pernambuco e da Bahia, que abrigam importantes complexos industriais. Na Bahia, por exemplo, está instalado o Polo Industrial de Camaçari, que é o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul. Percebam como às vezes se tem alguns estereótipos com relação à região Nordeste. É uma região pobre, enfim, não tem tanta industrialização, mas repare que o maior polo industrial integrado do Hemisfério Sul está aqui no Nordeste, está aqui na Bahia,
em Camaçari, que é a região metropolitana de Salvador. Né? O que é um polo industrial integrado? Aquele gigantesco polo industrial que integra inúmeras atividades industriais, desde as automobilísticas, passando pelas atividades de refino de petróleo, também de siderurgia, de metalurgia, do setor talvez de calçadista, de tecido, de têxteis e assim sucessivamente. Então percebe-se um dinamismo econômico, especialmente no que diz respeito à indústria, nesses três estados, no Ceará, no Pernambuco e na Bahia. Não que nos demais não existam indústrias, sim, porém esses três são os que se destacam na atividade industrial, e o estado da Bahia, mais ainda, com o polo industrial de Camaçari. Aqui é o aspecto, né, de uma foto mais ampla aqui do polo industrial de Camaçari, que reúne, repito, atividades automobilísticas, petrolíferas, siderurgia, entre outras tantas atividades, pode ser verificado aqui no polo industrial de Camaçari, que fica na região metropolitana de Salvador. É uma importantíssima cidade da Bahia também, a cidade de Camaçari. Nas últimas décadas, a região vem atraindo diversas indústrias do sul e do sudeste, em busca de menores custos de produção. A criação de polos industriais para a exploração do petróleo e o desenvolvimento da indústria automobilística tem contribuído para dinamizar a economia da região. É o que nós dizíamos. Por exemplo, a Ford mantém um gigantesco parque automobilístico, né, um parque industrial, uma montadora dos veículos da sua marca na região de Camaçari, né? Mas também outros veículos são montados também em Pernambuco, como por exemplo a Jeep monta os seus veículos numa cidade relativamente pequena do estado do Pernambuco, né? Então as atividades industriais, sobretudo no que diz respeito ao setor automobilístico, mas também petrolífero, têm dado esse dinamismo bastante interessante para a região Nordeste. O interior nordestino vem se destacando na produção agropecuária. A implantação de sistemas de irrigação, como o de São Francisco, tem possibilitado a expansão da agricultura comercial, inclusive em áreas de clima tropical semiárido, que é, mais uma vez repito, o exemplo desse perímetro irrigado do Rio São Francisco. É uma das regiões mais quentes do Nordeste, a região de Petrolina e Juazeiro, mas que pela superabundância de água do Rio São Francisco e dos canais de irrigação possibilita um desenvolvimento ímpar da fruticultura irrigada particularmente, e isso dinamiza também a economia da região. Aqui a gente vê um mapa que mostra a organização do espaço, né? Nós temos ali 3 metrópoles nacionais aqui na região Nordeste, que são basicamente Fortaleza, Recife e Salvador, que são cidades que cada uma ultrapassa os 2 milhões de habitantes, né? Salvador com quase 3 milhões de habitantes, se não mais. Né? Nós vemos cidades relativamente pequenas, que são pequenas assim, menores do que as capitais, do que as metrópoles nacionais, mas que são capitais de estado, que são centros regionais, como é o caso de São Luís, João Pessoa, Maceió, Aracaju. Né? Aí nós vamos ver outros centros específicos, um pouco menores, mas que são muito importantes e que são polos de desenvolvimento local, como é o caso de Feira de Santana, Jacobina, Juazeiro, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna, aqui na Bahia. Né? É o caso, por exemplo, do Crato, no Ceará, Juazeiro do Norte, Garanhuns, do Pernambuco, Arapiraca, né, em Alagoas, e assim sucessivamente. São cidades médias que são muito importantes para o desenvolvimento local e dinamizam e polarizam todo o desenvolvimento econômico no interior desses estados. Infraestrutura de transporte. Com essas transformações recentes todas na economia nordestina, acabou propiciando um maior dinamismo, né, e a necessidade de se intensificar e de se investir na infraestrutura de transporte, né, mais especificamente nos modais rodoviário, hidroviário e ferroviário. O Nordeste carece muito desses investimentos para o seu processo de desenvolvimento. As rodovias nordestinas. Né? Durante o século XX, o Brasil investiu na expansão das rodovias. Hoje, este modal é responsável por mais de 60% da carga transportada no país. O Nordeste não foge a esse padrão nacional, tanto que o sistema rodoviário é o principal meio de conexão entre as demais regiões brasileiras. A malha rodoviária nordestina evidencia a importância econômica de Fortaleza, Recife e Salvador. Especialmente essas duas últimas cidades centralizam as interligações entre o litoral e o interior. Contudo, principalmente o interior ainda carece de ampliação da rede rodoviária, fundamental para a integração do território e a promoção do seu desenvolvimento econômico. Então, o Nordeste não foge à regra da priorização dos sistemas rodoviários. É o modal onde mais se investe, é por onde mais se circula pessoas e mercadorias.
O Nordeste, por exemplo, ele é repleto de importantíssimas rodovias. Vou destacar aqui duas rodovias federais que são as mais importantes do país, também cortam o Nordeste, que é a BR-116 e a BR-101. Elas são ali relativamente mais próximas às áreas litorâneas, a BR-101 mais ainda, a 116 é um pouco mais interiorizada. Mas o interior do Nordeste requer esses investimentos nas suas rodovias federais e estaduais. Mas ainda assim, percebe-se esse sistema de redes de transporte rodoviário bastante entremeadas na região Nordeste. Algo que esse mapa rodoviário revela. Percebam aí a presença de importantes rodovias federais e algumas estaduais que interligam a região Nordeste aos vários centros econômicos das capitais de outros estados e de outras regiões do Brasil. Então, essa malha rodoviária, embora as presentes no interior do Nordeste precisam sim de infraestrutura mais adequada, de manutenção, mas ainda assim o Nordeste hoje pode se considerar uma região completamente integrada ao restante do país. E as hidrovias, que são justamente os meios de locomoção por sobre os rios, e a mais importante na região Nordeste é a hidrovia do São Francisco, que além do São Francisco nós temos também o rio Parnaíba, que são dois importantes rios navegáveis, mas eu vou dar destaque aqui à hidrovia do São Francisco. No Nordeste, o rio São Francisco tem importância histórica como eixo de integração da região com outras partes do interior do território brasileiro. Atualmente, a navegação comercial no rio São Francisco acontece ao longo de 560 quilômetros, entre Ibotirama, na Bahia, e Juazeiro e Petrolina, que são, respectivamente, cidade baiana e pernambucana, por onde são transportadas milho, soja, frutas, entre outros produtos consumidos tanto no Brasil como no exterior. Existe a possibilidade de expandir esse trecho de navegação em mais 400 quilômetros, ligando o Juazeiro Petrolina até a barragem de Itaparica, já ali nas proximidades do litoral e na desembocadura do rio São Francisco. Então, as hidrovias elas são importantes. É um tipo de transporte barato, nada impactante do ponto de vista ambiental e que pode dinamizar ainda mais a circulação de pessoas e mercadorias. A região norte do Brasil, nós já vimos sobre isso, tem uma participação decisiva das hidrovias no seu sistema de transporte, até porque a superabundância de rios lá é muito grande. Mas aqui na região Nordeste, a hidrovia do São Francisco ela tem sim uma participação muito grande no processo de escoamento de muita coisa que se produz, por exemplo, no oeste da Bahia, como a soja, né, ou em outras regiões também da região Nordeste, como no eixo, no perímetro irrigado Juazeiro e Petrolina. Então ali também se aproveita para transportar as frutas por ali produzidas e assim sucessivamente. A foto demonstra aí, né, o aspecto de uma barcaça na hidrovia do Rio São Francisco, no município de Barra, no oeste da Bahia. E existem novas demandas, como por exemplo a ampliação da malha ferroviária. E aí recentemente o governo iniciou um projeto de criação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a chamada FIOL. Mas no Brasil, infelizmente, as obras públicas elas levam décadas para serem construídas. Muitas delas são interrompidas por uma série de denúncias de corrupção, de desvio de verba ou de impactos ambientais causados e, consequentemente, do embargo ambiental, o que tem que ser feito se aquela obra for causar algum impacto mesmo. Né? E a FIOL não é diferente. Ela começou a ser construída, essa Ferrovia de Integração Oeste-Leste, começou a ser construída em 2011, né, e a sua previsão era ter 1.527 quilômetros. Na verdade, a ideia da FIOL é integrar a outra rede ferroviária, que é a chamada Ferrovia Norte-Sul. E aí, desta forma, nós teríamos ali uma interligação entre o leste, literalmente entre o oeste e o leste do Brasil. Né? A FIOL, inicialmente, ela integra ali o Porto de Ilhéus até Figueirópolis, no Piauí, e a partir do Piauí integraria-se até a chamada Ferrovia Norte-Sul, e aí sim nós teremos uma extensão, uma conexão de mais de 1.500 quilômetros de ferrovias, o que é muito interessante, porque já está mais do que provado que o transporte ferroviário, além de ser de custo extremamente baixo, não é nada impactante e é o mais adequado para países tão grandes, tão quase continentais como é o caso do Brasil. Mas infelizmente essa demanda pelo resgate das ferrovias aqui no Brasil ainda anda muito vagarosamente. Aqui o aspecto, né, do que seria a Ferrovia de Integração Oeste-Leste.
o trecho da FIOL, né? E depois o projeto futuro da FIOL seria ligar Barreiras a Figueirópolis. Inicialmente, o primeiro momento está apenas entre Ilhéus e Barreiras, depois de Barreiras a Figueirópolis. E lá em Figueirópolis nós tínhamos a interconexão entre a Ferrovia Norte-Sul, que está também em operação, e que já está em operação, que seria muito interessante para poder interligar a malha ferroviária do Brasil. E por fim, os indicadores socioeconômicos da região Nordeste, que historicamente é ali taxada como uma região mais pobre, que historicamente existem vários estereótipos com relação à nossa região, mas que infelizmente sim traz dados que asseguram essa triste realidade de ser uma região mais pobre, com baixos índices de alfabetização, ou seja, um elevado índice de analfabetismo, com elevados índices ainda de mortalidade infantil, elevados índices, por exemplo, de concentração de renda. Então, esses dados todos, eles marcaram durante muito tempo o histórico do Nordeste brasileiro, embora, repito, algumas transformações venham ocorrendo a partir do início desse século, em consequência dessas políticas de distribuição de renda, da transferência de programas sociais, mas ainda assim nós temos uma significativa situação de miserabilidade. Muitas pessoas ali são acometidas pela estiagem, não têm investimentos e, portanto, não produzem. Outras nas periferias das cidades também, por baixa escolaridade, estão submetidas ao subemprego. Mas o fato é que o Nordeste, aos poucos, vem ganhando condições de se libertar dessa condição de pobreza, a qual foi sempre marcado ao longo das décadas, muito em função do esquecimento dos governos que sempre relegaram o Nordeste a segundo plano. E aqui nós temos alguns dados relativos, por exemplo, à taxa de mortalidade infantil, que houve uma redução naturalmente, que bom, de 45,2 por mil, ou seja, cada 1.000 crianças nascidas vivas, 45 aproximadamente delas morria. Isso no ano 2000. No ano 2016, esse número de 45 por mil caiu para 16 por mil, uma redução bastante considerável, é de se comemorar. Mas o ideal é que esse dado relativo à mortalidade infantil fosse quase nulo ou zero, Mas aos poucos temos percebido uma evolução. Mesmo que o número de pessoas abaixo da linha da pobreza tenha diminuído, por exemplo, de 14,8 milhões para 13,3 milhões, mesmo assim nós ainda temos um número bem considerável de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza do Nordeste. Sinônimo de que é necessário continuar a investir em políticas de transferência de renda, de geração de emprego, de atividades que possam, de investimentos nas atividades que possam ali fazer com que as pessoas não somente produzam, mas também gerem renda, como por exemplo os pequenos agricultores, os pequenos comerciantes, aqueles que investem de forma bastante com muita dificuldade, com muito suor, investem ali no comércio, os autônomos, enfim, para no final das contas dinamizarmos economicamente o nosso querido Nordeste. Aqui por fim mostra a renda mensal domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, nas grandes regiões. E aí nós vamos perceber que a região Nordeste, assim como a região Norte, ostentam ali esses números ainda inferiores se comparados, por exemplo, com o Sul e Sudeste do país. Bom, pessoal, eram essas informações, tem a nossa bibliografia, tá certo? O material pelo qual nós utilizamos para a elaboração da aula. Agradeço aí pela sua participação, pela sua paciência, pela audiência na videoaula e até a próxima oportunidade. Fiquem bem, um grande abraço do professor Damião.